Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta para o estudo lá na lição de número 2 da disciplina Bibliologia 2, onde estaremos, na ocasião, estudando sobre a composição da Bíblia Sagrada. Tivemos a oportunidade de, na lição anterior, estudarmos um pouco sobre as funções da revelação. E foi enfatizado o fato de que a revelação especial de Deus através da Bíblia é aquela que devemos buscar, que deve ser buscada, porque nos fala, nos traz informações da natureza, da vontade e do grande e maravilhoso plano de Deus para a humanidade, para a nossa vida. No estudo da composição da Bíblia, que ocupará agora esta nossa segunda lição e segunda aula, nós iniciaremos falando sobre a natureza da inspiração bíblica. Quando nós falamos de natureza da inspiração bíblica, nós estamos falando da fonte, da procedência, da origem da inspiração bíblica. Seguindo o nosso manual de estudo, a primeira coisa que nos chama a atenção e que precisamos compreender é exatamente o significado de inspiração. O que significa inspiração? Nós temos no nosso manual 3 conceitos de inspiração. O primeiro do ponto de vista físico, que afirma que inspiração é o ato de aspirar ou inalar, do ponto de vista físico. Nós temos também, do ponto de vista figurado, inspiração como influência emocional ou comportamental. Nesse sentido, nós falamos de pessoas que influenciam outras, pregadores que influenciam outros pregadores, ensinadores que influenciam outros ensinadores, pessoas em quem nos espelhamos, pastores que influenciam, são pessoas em quem nos espelhamos e que acabam, de alguma forma, influenciando. Acabam, de alguma forma, influenciando o nosso comportamento, as nossas decisões. Você pode se inspirar no trabalho de um escritor e desejar tornar-se um escritor, e tantos outros exemplos que poderíamos dar. Mas o que vai nos chamar a atenção é o terceiro aspecto do significado de inspiração. Me chama a atenção porque é aquele em que estaremos focados. É a perspectiva teológica de inspiração. E quando nós conceituamos ou definimos inspiração da perspectiva teológica, nós estamos falando daquela influência divina ou espiritual que moveu homens a registrarem a revelação, a escreverem a revelação. Eles foram capacitados pelo Espírito, foram inspirados por Deus a registrar a mensagem revelada por Deus. Nós veremos, na sequência desta aula, a distinção entre revelação, inspiração e iluminação. Mas, por enquanto, vamos nos deter
ao significado de inspiração. Há 2 textos bíblicos considerados os textos áureos, os textos de ouro, sobre a inspiração. E estão aqui bem no nosso manual, citados em termos de capítulo e versículos, mas também registrados. O primeiro texto encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. O outro texto bíblico é segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, em outras palavras, diz o texto aqui do nosso manual, o poder do Espírito sobreveio sobre os escritores, que não falaram de si mesmos, mas registraram o que receberam da parte de Deus pela revelação. A palavra grega para inspiração, ou, conforme Timóteo, inspirada, é pneustos, Deus, pneustos, sopro. A ideia é a seguinte: é Deus soprando na mente do escritor. Pneustos, sopro. Theos, de Deus. Inspiração é esse sopro, a revelação que vem de Deus, que inspira os escritores, o que recebe a revelação, a registrar de forma escrita. Por ser oriunda de Deus. Por vir de Deus a inspiração. O registro dos escritores bíblicos inspirados, que se transformou na nossa Bíblia, dessa coletânea de livros, Antigo e Novo Testamento, o registro da revelação de Deus, mediante a inspiração espiritual, é um registro que não contém erros, porque a inspiração não é humana, é divina, e se é divina, é perfeita. Ainda sobre a composição da Bíblia, e mais especificamente sobre a natureza da inspiração bíblica, nós encontramos a própria Bíblia reivindicando a sua inspiração. E como bem colocado aqui no nosso manual, não há nenhum problema da própria Bíblia defender a sua inspiração. O excelente exemplo aqui e a figura de alguém que está no banco dos réus, num tribunal, e que tem o direito de fazer a sua autodefesa.
É maravilhosa essa figura. Então não há problema da própria Bíblia defender a sua inspiração. Já vimos esses dois textos, que são os considerados áureos, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, e na primeira ou segunda epístola também de Pedro. Então, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, reivindica a sua própria inspiração. Nós temos uma informação matemática aqui no nosso manual, que por mais de 3.800 vezes, os escritores do Antigo Testamento empregam termos como assim diz o Senhor tem dito, veio a minha palavra do Senhor, ou palavras diferentes, mas de igual significado. E aí tem uma sequência de textos mencionados aqui, que podem ser por vocês investigados, consultados, e vocês terão e confirmarão e se certificarão dessa autodefesa da Bíblia no Antigo Testamento sobre a sua própria inspiração. Há uma referência aqui destacada de Jeremias 1, versos 7 a 9, por exemplo, no manual. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também diversos textos onde a autoridade e a inspiração do Antigo é confirmada. Jesus citou diversas porções do Antigo Testamento. Eventos como o evento de Jonas, citou Abraão. Há várias citações de Jesus e depois dos apóstolos. Em Atos 2, na primeira mensagem de Pedro, Pedro cita diversas referências, faz diversas referências ao Antigo Testamento, profeta Joel, o livro dos Salmos. São muitas referências que endossam uma questão que nós vamos ver também daqui a pouco. Não apenas a inspiração do Antigo, mas a autoridade do Antigo Testamento. E quando nem, atenção para essa afirmação, quando nem ainda havia o cânon do Novo Testamento, Pedro já reconhece as epístolas de Paulo como escritura. Isso é muito interessante. Vamos ver? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. É muito interessante essa passagem, lembrando que quando ela é escrita, não há ainda o Novo Testamento, o cânon. Existem cartas inspiradas que circulam nas igrejas, e olha o que Pedro diz sobre a produção do apóstolo Paulo. Vou chamar a atenção, verso 15 e 16, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. E é preciso compreender aqui escritura, não no sentido de qualquer registro escrito, qualquer mera epístola ou carta, mas escritura como texto inspirado. O que depois, anos após a morte dos apóstolos, foi confirmado como um agir do Espírito direcionando todo o processo de organização do cânon, de formação do cânon do Novo Testamento. Passamos agora a atentar
para algumas teorias da inspiração. A universidade de ideias acerca da natureza, dos limites, da validade, da inspiração bíblica. E, neste ponto, a primeira teoria que nos é apresentada é a teoria que nós qualificamos como a teoria ortodoxa. Ortodoxa. Uma teoria que se alinha retamente com a verdade da revelação e a verdade da inspiração. A inspiração plena. A inspiração plena das Escrituras. E aqui, mais uma vez, o texto de 2 Timóteo 3:16 é chamado e citado. Mais uma vez, Theopneustos ganha força, sopro de Deus, que inspira, move os escritores bíblicos para registrar, por inspiração, a revelação. É importante, conforme o próprio manual nosso aponta, compreender e entender que nem todas as palavras registradas na Bíblia são palavras pronunciadas por Deus, Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Deus Pai fala, e o registro da fala de Deus Pai consta no Antigo Testamento diversas vezes, quando ele se revela aos seus profetas, quando ele se revelou a Jeremias, quando ele se revelou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e dá as diretrizes para Moisés, quando ele se revelou a Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O Antigo Testamento está repleto do registro de Deus falando. Mas no Novo, o Pai também fala. Na cena do batismo de Jesus, uma voz brada do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai fala também no Novo Testamento. Nos Evangelhos, Deus Filho fala. Em Atos, ele continua falando. Já no primeiro capítulo de Atos, ele dá orientações depois de ressurreto, em relação à necessidade dos discípulos esperarem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, para depois de batizados com o Espírito Santo, irem por todo mundo testemunhando dele. E ainda no Novo Testamento, em Atos, o Espírito também fala. Atos 13, 1, verso 2, na igreja de Antioquia havia profetas e doutores e profetas, e uma lista mencionada ali por Lucas, o escritor de Atos, para ele registrar o Espírito Santo falando e dizendo, não diz como o Espírito Santo falou, mas diz que falou. Porque o Espírito diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Pai fala, o Filho fala, o Espírito fala, e o registro dessas falas estão na Bíblia. Mas nem todas as falas da Bíblia são falas de Deus. O diabo fala no começo da Bíblia, em Gênesis. Fala para a mulher. E o registro da fala de Satanás está na Bíblia. Os homens falam na Bíblia.
O registro da fala dos anjos, de anjos, está na Bíblia. Embora a Bíblia registre todas essas falas, e registra por inspiração. Nem todas as falas da Bíblia são falas de Deus, mas todas as falas e registros bíblicos foram inspirados por Deus para ali estarem, por revelação. Então, toda a Bíblia é inspirada, no sentido de ser direcionada por Deus para aquele fato, aquela narrativa, aquela circunstância ou aquela fala ali constar. O registro bíblico é inspirado. Que não fique dúvida alguma acerca disso. No registro da revelação, Deus considerou a individualidade, a subjetividade, a língua, a cultura, o vocabulário, as limitações, as capacidades, os estilos dos escritores e de sua época. Há diversos gêneros literários na Bíblia. Na Bíblia nós temos história, nós temos poesia, nós temos sabedoria, nós temos narrativas, nós temos epístolas, nós temos profecias. São gêneros diversos. E mesmo quando no mesmo gênero profetas diferentes escrevem, eles escrevem com um estilo diferente. Escrevem profecia com estilos diferentes. Paulo escreveu epístolas, mas Tiago também escreveu, João também escreveu, Pedro também escreveu, o autor aos Hebreus também escreveu uma epístola, partindo do pressuposto de que não foi Paulo. O gênero é epistolar, mas os estilos são diferentes, porque Deus respeitou e considerou o estilo, as capacidades, as habilidades que os escritores bíblicos tinham adquiridos em sua cultura, em sua formação educacional. Deus considerou isso. Por isso, não apenas essa diversidade de gênero literário na Bíblia, mas essa diversidade de estilos de composição, de estilos literários. Essa diversidade associada e unida numa unidade que concorda, que não discorda, que não se contradiz entre si, mas se complementa. Obra de Deus. Homens diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, com capacidades diferentes, escrevendo, inspirados por Deus. E daí, no meio de toda essa diversidade, unidade na Bíblia, unidade temática, unidade doutrinária, começo, meio e fim. Glória a Deus por isso. A inspiração plena é plena porque a própria Bíblia, como já vimos, reivindica e afirma que toda a Escritura é inspirada. Essa plenitude da inspiração diz respeito à totalidade da Bíblia como fruto da inspiração oriunda de Deus, que influenciou os escritores bíblicos para registrarem a revelação. Mas existem teorias sobre a inspiração que não são tão ortodoxas assim. Por exemplo, vamos nos deparar agora com uma teoria que poderíamos classificar como uma teoria liberal. Liberal, no contexto teológico, é toda a doutrina ou ideia que nega a inerrância,
a autoridade e infalibilidade e até inspiração de toda a Bíblia. Ou afirma que só parte dela foi inspirada, as outras não. Esse é um pensamento da teologia liberal. Fora outros, como a negação dos milagres, da encarnação, do nascimento virginal, enfim, tantas outras ideias que foram disseminadas a partir do século XVII e que causou um estrago na igreja a partir da Europa, e que Deus nos guarde da praga do liberalismo teológico. Mas a inspiração natural que nós veremos agora, que parte da ideia é que a Bíblia foi produzida em razão de um tipo de discernimento elevado ou superior, mais natural, em termos de moral e religião. A inspiração natural nega o sobrenatural, o divino, o espiritual, no processo do registro do texto bíblico. Tornam a Bíblia, assim, igual a qualquer obra literária, fruto dessa inspiração do poeta humano e natural. A Bíblia é o que é exatamente em razão do seu autor ser quem ele é. Deus. A fonte de onde emana toda a revelação. Que inspirou, o Deus que revelou e que inspirou os escritores das sagradas letras. Uma terceira teoria de inspiração é a chamada inspiração parcial. E ela parte de uma interpretação equivocada de Hebreus 1:1, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz lá: havendo Deus, pode confirmar ou conferir aí no seu manual, ok? Nos acompanhe no seu manual. Nós estamos falando agora na sequência sobre a inspiração parcial. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Obviamente, como nós já vimos, Deus falando muitas vezes e de maneiras diversas tem a ver com a forma de falar. E não com a possibilidade de, através dos profetas e do registro que eles fizeram, essa forma é a forma inspirada por Deus e a forma meramente fruto de inspiração humana. Não. De forma alguma. Essas maneiras diversas não é inspiração humana, inspiração divina contida na Bíblia, mas a diversidade dos modos de Deus falar. O Deus que é diverso na maneira de agir, é diverso na maneira de falar. E como Deus fala através da Escritura? Já vimos. Deus revela, inspira, mas considera o estilo de cada escritor. E daí também a diversidade. Já não houvesse a diversidade no contexto da própria fala de Deus, Deus fala, ora corrigindo, ora apoiando, ora incentivando, ora exortando, ora consolando. Já não fosse essa diversidade, no próprio Deus existe a diversidade já falada de estilos, a diversidade como nós nos deparamos com o registro da revelação, fruto dessa diversidade que envolveu os escritores da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então, essa ideia de que textos da Bíblia, que alguns versículos foram plenamente inspirados, ou algumas porções, e outros apenas parcialmente, e outros que
foi só inspiração humana, é equivocada. Nós cremos na inspiração plenária. Todas as palavras, todas as frases, todos os parágrafos, todos os capítulos e livros da Bíblia foram plenamente inspirados por Deus. Então, rejeitamos também essa ideia. E nós temos ainda a ideia do ditado mecânico. Aqui, a figura que o autor do nosso manual usa e inicia exatamente a conceituação ou definição do ditado mecânico, é que esta teoria sustenta que os escritores da Escritura Sagrada são os secretários de Deus. E, como secretários, é como se eles estivessem segurando a sua ferramenta de escrita e o seu suporte, e Deus ditasse para ele: escreve. É claro que nós vamos encontrar na Bíblia registros de falas de Deus que aconteceram assim. Os profetas e os escritores escreveram o que ouviram de Deus. Escreve, assim, assim diz o Senhor. Mas na maioria das vezes não foi assim que aconteceu. Não foi palavra por palavra que foi inspirada, mas o registro de fatos históricos, como já falamos, de circunstâncias, as narrativas. Não foram ditadas palavras. Vai escrever, Moisés vai escrever história, então Moisés não sentou e Deus contou a história para Moisés escrever. Moisés, eu quero que você escreva a história aconteceu assim, foi assim, era uma vez assim, assim, foi assim que aconteceu. Não. Moisés registrou o que testemunhou, o que ouviu de outras pessoas. Por vezes, Deus falou direto com Moisés, trazendo revelação, como no monte, ao dar os mandamentos, ao dar as leis. Deus fala direto com Moisés, e essa fala é registrada. Por vezes, nós encontramos Moisés registrando a história, através da sua observação, registrando, mas inspirado por Deus. Então, embora a Bíblia tenha partes onde houve um ditado, onde os autores escreveram o que Deus mandou falar, palavra a palavra, a maior parte não diz respeito a esse tipo de registro. Então, rejeitamos, também no contexto ortodoxo cristão, a teoria do ditado mecânico. Porque a inspiração plena das Escrituras é a maneira correta, ortodoxa, de entender a natureza das Escrituras como proveniente do próprio Deus, com base na sua revelação, e daí todas as implicações que desdobram-se dessa verdade e realidade. Nós vamos partir agora para falar sobre as implicações desta inspiração plena, que é a ideia e o conceito ortodoxo de inspiração das Sagradas Escrituras. As implicações, o que extraímos da inspiração plena da Bíblia, em primeiro lugar, é que a inspiração plena das Escrituras nos fala que a palavra de Deus, ela é infalível. Não há engano na Bíblia. Não há equívoco na Bíblia. Salmo 19:7. A palavra de Deus é perfeita. E como a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus inspirou todo o texto bíblico, todo o registro é inspirado por Deus, então é infalível.
O Deus infalível não produziria, por meio da revelação e da inspiração, um texto falível. O registro histórico bíblico não é mito, não é o que no contexto pós-moderno e literário pode ser qualificado como, em algumas narrativas, ou no contexto das narrativas, ficção historicizada. Não. As histórias registradas são histórias verdadeiras, são fatos que aconteceram no tempo e no espaço. Não há mito, não há invenção, não tem uma ficção, não é uma novela criada para enfeitar ou para rechear de emoção. Não. Os fatos aconteceram como estão registrados. A história é real, não é fictícia. E em razão dessa infalibilidade, dessa fidelidade textual e histórica, é importante nos apropriarmos de métodos hermenêuticos, de métodos válidos para interpretarmos esses registros históricos e essas verdades doutrinárias e teológicas. Uma interpretação errada das Escrituras envolverá uma explanação errada das Escrituras e uma aplicação equivocada das Escrituras. O processo de interpretação bíblico é algo muito sério, porque se usamos a metodologia ou as ferramentas metodológicas erradas, nós podemos causar um prejuízo muito grande na interpretação. Ou, se partimos de pressupostos também errados, como os pressupostos liberais que já citamos. Um pressuposto equivocado e uma metodologia ineficaz, que não considera o texto como gramaticalmente ou textualmente inspirado e historicamente verdadeiro, trará prejuízos para a interpretação, para a comunicação, para a retenção e aplicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, além de infalível, ela é suficiente. Só a Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e conduta. É a partir da Escritura que as normas que regulam, que direcionam a nossa vida, devem ser aferidas. Nenhuma tradição deve ser abraçada ou reproduzida, nenhuma tradição religiosa, se não passar pela prova, pela análise das Escrituras Sagradas. Não pode haver contradição entre tradição e revelação de Deus. Não pode haver contradição entre aquilo que o Espírito traz à luz e aquilo que o Espírito cooperou no registro das Escrituras Sagradas. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalham na inspiração, não se contradizem na exposição. Não se contradizem com tradições. A tradição, nem a nossa exposição bíblica, pregação ou ensino, pode se contradizer com registro inspirado, com registro escriturístico inspirado. A palavra de Deus é suficiente. É suficiente para salvar. E é suficiente para nos levar a Cristo. E a palavra de Deus é suficiente para nos mantermos em Cristo. Para nos manter em Cristo. Porque ela é
a palavra de Deus. E dela dependemos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Ela é também palavra autorizada. A Bíblia é autoridade. É um texto autoritativo, não é autoritário, e normativo. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Por isso, ela é um texto, é palavra autorizada. E como bem coloca aqui o nosso manual, como bem colocado aqui, mais do que mero artigo da fé, a doutrina da inspiração é fundamental. Por quê? Porque a Escritura é o instrumento mediador do nosso conhecimento de Deus. Como já falamos na primeira aula, não apenas conhecimento acerca de Deus, porque há uma diferença de conhecimento acerca de Deus e de conhecimento de Deus. O conhecimento acerca de Deus pode ser somente conhecimento teórico, filosófico ou teológico, mas o conhecimento de Deus é também, além desse conhecimento acerca de Deus, conhecimento experiencial, experimental, relacional, pessoal. A Bíblia possibilita esse conhecimento pessoal de Deus, porque, como já vimos, a revelação especial que a Bíblia é, nos dá tal possibilidade, nos possibilita viver a realidade da relação pessoal com Deus, do conhecimento e da obediência à sua vontade, com a cooperação da sua graça. A Bíblia é palavra autorizada como norma, como padrão de conduta para todas as áreas da vida de um servo, de um filho de Deus. Falemos agora sobre a revelação e a inspiração contrastadas. Já demos algumas pistas. E está bem claro aqui no início da definição e do contraste feito contido no manual, que revelação e inspiração não é a mesma coisa. Já foi falado, já vimos. Revelação é a comunicação da verdade que de outra forma não poderia ser descoberta. Apocalipse, lembra da primeira aula? Revelação tem a ver com desvendar, descortinar, tornar conhecido de forma plena o que estava oculto. Então, através da revelação, Deus traz à luz o que estava oculto em termos de realidades e verdades espirituais. E se Deus não toma essa iniciativa, nunca o homem teria acesso à revelação. Então, revelação tem a ver com esta comunicação de Deus ao homem, esse desvelar. E inspiração dessa influência que move o homem, que recebeu a revelação, a registrar a revelação. Revelação, comunicação das coisas de Deus. Inspiração, influência que me move, que mobiliza, que mobilizou os autores bíblicos a registrar a revelação. Do jeito que a revelação foi dada. Entendendo a diferença de revelação como comunicação da verdade e inspiração como aquele mover espiritual para o registro da verdade, agora vem a necessidade de compreendermos o conceito de iluminação. Então, são três termos
que durante toda a nossa vida de estudos teológicos, seja em que nível estivermos, nos depararemos com ele. Revelação, inspiração e iluminação. Todos os três têm a ver com ações de Deus. Ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de uma forma assim bem clara e direta, na revelação, Deus comunica. Na inspiração, Deus move aquele que recebe a revelação para registrar a revelação. A revelação está registrada. Bíblia, Escritura Sagrada. Vai ser lida, vai ser estudada. Esse texto que foi revelado e que houve uma inspiração para ser registrado, só será compreendido espiritualmente se houver uma iluminação vinda da parte daquele que revelou e que inspirou. Deus está presente no processo da revelação, Deus está presente no processo da inspiração e Deus está presente no processo da iluminação, que é aquela capacidade dada pelo Espírito para entender espiritualmente aquilo que foi revelado espiritualmente e registrado espiritualmente. O homem natural não pode compreender realidades e verdades espirituais, a não ser que uma ação do Espírito venha e ilumine o seu entendimento. E é uma coisa aqui que precisamos destacar, e claro, vamos aproveitar para ler 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quantos de nós, eu, você, não tiveram contato com a Bíblia, com o texto bíblico, antes de se converterem? Eu tive vários contatos ouvindo e lendo antes de me converter. Mas na minha vida e na sua vida, isso acontece com a maioria, esse tipo de experiência. E todo crente, atenção, eu estou falando de experiência mais dramática assim, mas nenhum crente em Jesus, ele é crente, ou ele nasce de novo, sem que o Espírito Santo, de alguma forma, não iluminou a sua mente para entender a mensagem da Bíblia. Mesmo que papai e mamãe ensinaram as Escrituras, que você frequentou a escola dominical desde pequeno, mas em algum momento, naquelas aulas, ou em casa, ou no contato com a Bíblia, ou com a lição, com a revista, com o livro, o Espírito Santo lançou luz sobre a verdade, sobre o texto bíblico contido naquele material, a mensagem bíblica contida naquele material. A iluminação do Espírito precede a própria conversão. Quando eu me converti, eu só pude experimentar a conversão e a regeneração e o perdão dos meus pecados, porque antes o Espírito lançou luz no meu entendimento, iluminou o meu entendimento. E aí eu consegui enxergar a verdade e entender a verdade da Bíblia como nunca antes eu compreendi. Tudo ficou claro, límpido, transparente. A palavra de Deus veio como, as Escrituras dizem, como espada de 2 gumes e penetrou na divisão da minha alma, do meu espírito. Eu me dobrei diante de Deus, arrependido, confessando os meus pecados e crendo em Jesus
e sendo salvo por ele. Então a iluminação é também uma ação divina, e junto com revelação, inspiração, cooperam através da revelação especial de Deus, a Bíblia, para a salvação dos perdidos e para a edificação dos salvos. Porque precisamos da iluminação para a salvação e precisamos da iluminação para crescermos em maturidade cristã, para da infância espiritual atingirmos a estatura de varão perfeito. Aquele conhecimento básico, aqueles fundamentos da fé cristã que conhecemos pela iluminação do Espírito em nossa mente, no contato com as Escrituras, lendo ou ouvindo, isso não será ampliado se não continuarmos a depender da iluminação do Espírito. Todo o processo hermenêutico, todo o processo de estudo da Bíblia, precisa ser um processo onde o Espírito deve estar presente e receber a primazia no processo. Claro, Deus nos deu a razão, e essa razão serva de Deus trabalha cooperando com Deus para o entendimento das Escrituras, para a aplicação de métodos, de processos. Mas isso não descarta a necessidade da iluminação. O Espírito cooperando na interpretação da Bíblia, iluminando o nosso entendimento, deve estar presente em todo o processo de leitura, interpretação, explanação e aplicação da palavra de Deus. Glória a Ele por isso. Por isso a iluminação é necessária. É necessária no começo da fé e é necessária em todo o processo de crescimento. A iluminação vai servir à salvação e a iluminação vai servir à edificação daqueles que já são crentes em Cristo Jesus. Com isso, diante dessas verdades acerca da inspiração, nós já estamos prontos para avançarmos para a nossa terceira lição. Na terceira lição, agora que nós já estudamos sobre revelação, sobre inspiração e sobre iluminação, a iluminação do registro inspirado que foi revelado, agora nós estudaremos na nossa próxima aula a lição de número 3 sobre a mensagem da Bíblia. Espero vocês para o nosso terceiro encontro e nesse período revisem a primeira lição, revisem a segunda lição para podermos trabalhar a terceira lição que tratará sobre a mensagem da Bíblia bem fundamentados. Glória a Deus por tudo, a Ele toda a honra, glória e louvor. Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula e lição, se Ele assim nos permitir.